Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de diálogo, onde a política, o serviço público e o compromisso com a transformação social se encontram. E hoje eu recebo aqui na Jovem Pan Itajubá 98,7 para todo o sul de Minas, interior de São Paulo e também para todo o público do G+ Brasil, nosso Manticast, o podcast da Serra da Canastra e da Mantiqueira, nada mais nada menos que uma mulher que tem se destacado pela competência, pela sensibilidade e também pela capacidade de articulação. Ela é gestora pública, articuladora institucional, especialista em políticas para mulheres e atualmente ocupa a função de superintendente de políticas transversais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. E comigo está hoje Ana Rabelo. Que honra recebê-la. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigado pelo convite, hein? Obrigada, Alex. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. Ô, Ana, olhando assim para a sua trajetória, o que que te levou a escolher o caminho da gestão pública? Assim, teve algum momento marcante que te fez perceber, poxa vida, é aqui que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas? Olha, sim, com 8 anos de idade, eu moro em Oito! Contagem, né? Sou nascida e criada no município de Contagem. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu comecei a ver as ruas muito esburacadas lá no município, sabe? E eu sempre gostei muito de andar de carro com os meus pais. E nesse meio tempo eu só via as pessoas reclamando, né? Mãe, mas meu Deus, que tanto de buraco, não sei o quê. E eu perguntei pro meu pai, pai, mas quem que tampa esse buraco? Como é que faz, né, pra gente melhorar a situação? Ele falou, de competência da prefeitura. Eu falei, gente, mas por que a prefeitura não faz isso, né? E foi quando surgiu o meu primeiro interesse pela, pela política, pela gestão pública. Então, eu comecei a entender um pouco mais sobre qual a função da prefeitura, das secretarias, né, municipais, e aí, com relação a isso, eu comecei a entender como que funcionava toda essa logística, essa articulação. Então, com 8 anos de idade, que eu me atinei mais assim, sabe? E aí, Hoje na você está com quantos adolescência, anos, Ana? hoje eu estou com 23. 23. Então tem 15 anos que Isso. você está na vida pública. E É, aí você, acabou que. você começou assim uma trajetória na Assembleia Legislativa, né? Politicamente falando, dentro Sim. de um cargo público, dentro de um cargo político. Você começou na Assembleia Legislativa como assessora, acompanhando projetos, analisando políticas públicas. O que que aquela vivência da Assembleia te ensinou sobre articulação política e impacto social, que hoje você consegue levar isso para dentro da CDESE? Uhum. Então, eu iniciei minha trajetória lá na Assembleia Legislativa, inclusive como estagiária, né? Logo após um tempo, eu fui contratada como assessora legislativa, então eu realmente fazia essa análise desde a jurisprudência de uma demanda que chega para a gente, de política de criação, né? Ou, no caso, estabelecimento de diretrizes dessa política pública. E foi quando eu realmente cresci profissionalmente, né? Foi dentro da Assembleia Legislativa, porque eu entendi que o diálogo ele é muito importante para que as coisas consigam caminhar e andar e que a gente consiga fazer realmente essas políticas públicas serem sancionadas, né, que cheguem até aqui ao governo, para que a gente possa atingir aí um maior número de pessoas. Então, meu maior aprendizado lá, na realidade, foi entender que o diálogo ele é fundamental e é a peça-chave na articulação política, mas não só na política, como na vida, né? Com Na vida. certeza. Tudo se resolve com uma boa conversa, né? É verdade. E É hoje verdade. você já está graduando em diplomacia, né? Políticas públicas e cooperação internacional. Como que esse estudo científico ele amplia a sua visão de atuação e prepara você para o futuro, para novos desafios? Dá para pensar a Ana disputando um cargo público eletivo? O Então, sorriso é assim, eu né? sempre O tive sorriso é um sim, né? eu tive muito interesse, né? Tinha muito interesse, sempre tive muito interesse com relações na pauta, né, das relações internacionais. Sempre gostei muito, sempre tive muita facilidade em estudar e sempre gostei de estudar idiomas.
né? Hoje eu falo inglês, espanhol e mandarim também. Então, assim, são Eu vou coisas que eu brincar, acho que desculpa, mas eu vou mudam. brincar, porque teve alguns memes, né, na internet recentemente da visita da Dilma no velório do Papa. O pessoal, imagina ela falando mandarim. Imagina só. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa pauta de Eu esquerda e não consigo direita. nem imaginar. Não é nem bom, né? O português já, entre aspas, É verdade, é verdade. Mas, assim, essa especialização que eu estou como que eu fazendo, falo é- anistia já em mandarim? nossa, aí você me pegou, Até no final da porque entrevista, o mandarim eu ainda estou estudando. E a gente vai pelos ideogramas, então eu sei manter uma conversa básica em mandarim. você vai me dar essa resposta até o final da entrevista. Mas tá, e aí, me fala dessa sua formação aí. Tá, joia. Então, essa minha especialização, né, em cooperação internacional, diplomacia em políticas públicas, amplia muito a minha visão de mundo, porque eu consigo identificar as articulações e todo o desenho político mundial e aplicar isso, readequar isso para dentro do Brasil, para dentro, né, do estado de Minas Gerais. Então, assim, lá é o macro, né? E aí eu consigo ter essa visão do macro e consigo fazer essa readequação. Então, assim, inclusive, eu indico muito para quem queira fazer, quem trabalha com política pública, é essencial entender o macro, porque através do macro a gente pode, por exemplo, conseguir investimentos internacionais, a gente consegue identificar políticas públicas que são efetivas, que são eficazes em outros países, a gente consegue trazer, né, e fazer essa readequação para dentro da nossa realidade. Então, amplia mesmo a nossa visão de mundo. Bacana. Como superintendente de políticas transversais, você provavelmente lida aí, né, no dia a dia com temas que exigem uma conexão entre várias secretarias e áreas, até mesmo a SEDES, que tem várias subsecretarias, são 6 ou 7, né? Quais são os maiores É, desafios e também as maiores oportunidades quando nós falamos em política pública para mulheres no estado de Minas Gerais? Porque essa pergunta é para você que está aí dentro da SEDES. O que que você me diz? olha, Alex, o maior desafio, sendo muito sincera, incutir dentro dos municípios a prioridade da pauta da mulher. Existem muitos municípios, né? Graças a Deus, muitos municípios que apoiam a causa, que estão com a gente, mas também tem muitos municípios que ainda não se despertaram para a importância, né, dessa causa, dessa pauta. Então, eu acredito que realmente o maior desafio é esse. Inclusive, né, aqui na Superintendência de Políticas Transversais, a gente tem trabalhado uma articulação com os Tem municípios alguma para ação, ampliação. tem alguma ação, algum programa recente que representa essa articulação transversal aí dentro da SEDES, que gerou aí esperança nas mulheres de Minas? Ó, hoje nós temos o protocolo Fale Agora, que é uma qualificação que nós damos, né, para cidadãos, para fazer a identificação e o acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então, eu vou te dar um exemplo muito recente, né, que aconteceu no Carnaval. Hoje nós temos a Câmara Integrada de Política das Mulheres, onde temos instituições públicas, né? Então, nós temos Defensoria, Ministério, Polícia Militar, Polícia Civil, outras secretarias, onde nós atuamos em conjunto. Então, nós tivemos aí a edição Falha Agora na Folia. Nós fomos em até 16 municípios, capacitamos mais de 600 blocos e escolas de samba com relação, né, à identificação e acolhimento de mulheres vítimas de violência, nesse caso específico, violência sexual. E também durante o carnaval, nós disponibilizamos em Belo Horizonte 2 unidades móveis, né? Uma do Ministério Público e outra da Defensoria, juntamente com a Polícia Militar e Polícia Civil, para fazer esse atendimento humanizado. E quando nós fomos nos municípios, nós falamos dessa ação que íamos fazer em Belo Horizonte e eles também quiseram fazer nos municípios. Então, nos 16 que nós fomos, né, dar essa capacitação, eles também fizeram ações durante os dias de carnaval. E o resultado, né, dessa força-tarefa
dessa articulação foi que o índice de estupro, comparado, né, ao carnaval do ano passado em Belo Horizonte, nós tivemos uma diminuição de 80%. E no Em estado de BH, no Minas Carnaval de Gerais, BH. Na e verdade, no estado de Minas é claro que existe um trabalho fantástico feito por vocês aí na CDS, pela secretária Lê Portela, mas o governo Zema, ele sobressaiu muito em quase todas as questões políticas, né, em quase todos os setores. É muito bacana a gente ver um governador como o Zema dando certo no estado e, quem sabe, futuramente dando certo até no Brasil. Aí a gente fala do serviço público porque ele sempre enfrenta, né, desafios, burocracia, falta de comunicação, dificuldade de acesso, e você traz números para a gente que comprovam que dá para fazer o contrário. Mas você ainda acredita que precisa mudar para que a gestão pública ela seja ainda mais humanizada, mais eficiente, mais conectada com o povo? Qual que é o caminho? Ou já está legal, a gente já conseguiu isso? Olha, Alex, o que eu posso falar é sobre a gestão que eu estou inserida, né? Sim. Do governador Romeu Zema, da secretária, né, e deputada Ale Portela, que eu tive a honra, né, de conhecer quando eu era adolescente, estar ao lado dela até hoje. E é uma mulher, assim, que é muito humana. E uma das principais lições que eu aprendi com ela, para você exercer um cargo de liderança, é ouvir com empatia, servir com integridade e agir com coragem. Então, hoje eu estou Repete, sob repete. ouvir com empatia, pode falar? Ouvir com Pode. empatia, perdão, ouvir com empatia, servir com integridade e agir com coragem. Foi a primeira lição assim que eu aprendi com ela, sabe? Trabalhando ao lado dela. Então, hoje, eu me encontro sob uma gestão, né, da secretária e deputada Ale, que é uma pessoa muito humana, é uma pessoa que eu falo que nasceu para ser líder, bem como o nosso governador Romeu Zema, né, o vice-governador também, Matheus Simões, e nós estamos em um governo que se preocupa, que prioriza a pauta da mulher. E eu vou dar um outro exemplo muito claro, Alex, porque eu acho que a gente tem que falar e dar exemplos que funcionaram, né? Não adianta só a gente falar, a gente tem que mostrar. Quando nós voltamos, né, para a cidade administrativa, no pós-pandemia, uma das primeiras ações foi capacitar os RHs e os servidores de todas as secretarias com o protocolo Fale Agora e tratar sobre violência no trabalho, porque nós estamos preocupados em proteger as nossas servidoras também, né? Então, a primeira ação foi realmente qualificar as pessoas para que consigam identificar, acolher a vítima e dar os devidos encaminhamentos também com relação aos agressores. Então, é um governo preparado, que se preocupa com a pauta da mulher e que prioriza mesmo. Muito bacana. Agora a gente mudando aqui de direção, continuando ainda falando sobre política, mas fugindo um pouquinho dessa questão da secretaria, da C10, e a gente vai falar de juventude, da juventude na política. Você começou aos 8 anos, então é o melhor exemplo do Brasil. Você começou antes do Nicolas, né? Começou com 8 anos de idade. Como que. Ah, não, eu comecei só a acompanhar. Tá, mas faz parte da Muito. política, cada um, cada personagem, eu acho que ele tem a sua relevância, a sua importância e é fundamental nesse processo. Algo que eu falo muito é que a direita precisa se organizar como a esquerda é organizada. Deixar de lado as vaidades e entender que só coletivamente é que a gente vai conseguir atingir os objetivos, né? E você, jovem, com 23 anos, já com um cargo super importante dentro da estrutura estadual até, como que o Estado pode incentivar, Ana, especialmente as jovens e mulheres a ocuparem espaços de decisão, como é o seu caso? Que ainda Uhum. falta muito, né? É verdade, assim, recentemente nós realizamos o primeiro encontro de gestoras, né, municipais, onde nós recebemos prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, lideranças femininas, né, não necessariamente mulheres eleitas, mas lideranças femininas, justamente para fomentar a participação feminina, no geral, na política. Mas, para além disso, eu fui presidente, né, do PL Jovem no município também de Contagem. Aqui na CEDES nós temos também uma diretoria, a Diretoria da Juventude, que fica na Subsecretaria de Direitos Humanos, onde nós também temos o Conselho Estadual da Juventude. E eu fico muito feliz de deixar, de falar que um legado que eu deixei
é que hoje o presidente, né, do PL Jovem lá de Contagem, o Samuel, ele está como conselheiro estadual, né? Então eu acho que assim, não só como governo, mas como pessoas, assim como a pauta da mulher, a pauta da juventude é uma responsabilidade de nós, de todos os cidadãos. Eu acho que falta um pouco a gente trazer esse senso de responsabilidade para a gente, sabe? Porque a juventude é o futuro do nosso país. Com certeza. Então, a gente precisa cada vez mais incentivar a participação da juventude, seja em cargos eletivos, né, seja em associações de bairro ou outras associações, seja Assessoria. como presidentes de classe, assessoria. Então, assim, eu acho que falta muito trazer esse senso de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de incentivar os nossos jovens, as nossas jovens, a estarem fazendo parte política. Eu não sou uma pessoa muito ativa no Instagram, sabe? Mas a vira e mexe eu recebo mensagens de jovens que querem ingressar na política, pedem para contar um pouquinho da história, e eu sempre fico muito feliz de sentar, né, com elas, contar um pouquinho e ajudar no que eu puder ajudar, como a Ana Rabelo, a pessoa física Ana Rabelo também, né, não só como aqui a superintendente ou a assessora, porque a gente tem... Caiu minha internet. Doutor. Eu acredito que caiu a minha internet. Só um minuto. Ah, não, tá tudo bem. Peraí. E eu acho que continuou gravando para você e para mim não está aparecendo. Aqui tá gravando. Aqui também está. Então, quer ver? Vamos fazer o seguinte. Como você já tinha dado essa ideia, continua para finalizar essa fala aí de incentivo aos jovens. Então, é isso, assim, quando as pessoas me procuram, eu não só, né, como uma agente política, mas como pessoa mesmo, eu faço questão de incentivar, se eu puder ajudar de alguma forma, né, seja por orientação, indicação, algo assim, eu faço, porque é uma responsabilidade mesmo de todos nós. Tá. Você esteve presidente do PL Jovem em Contagem, com certeza vai ser presidente de mais divisões do partido, tenho certeza disso, pelo seu ativismo, né? Pela sua força, pelo seu preparo, pelo seu estudo, pelo seu conhecimento, tudo que você faz no dia a dia. E claro que a gente precisa entrar em pautas que são extremamente importantes para o país. Hoje o Brasil está polarizado. Eu falava na semana passada com a Fernanda Altoé, vereadora aí de BH, que você deve conhecer, e a Fernanda falava que existe direita e esquerda, não existe centro. E existe intensidades. E eu achei muito bacana o raciocínio da Fernanda. Ou você é esquerda extremista, ou é direita extremista, ou é direita mediano, ou é um direita e esquerda, a mesma coisa, mas centro, de jeito nenhum. Morno a gente não quer. E é justamente o centro da política que comanda o país, infelizmente, né? Eu até acho que erramos na escolha do presidente da Câmara, do Hugo Mota, é uma opinião pessoal, tá? Não institucional, mas você, como jovem, como uma liderança se posicionando de direita, você acha que como que a gente tem que fazer para mostrar, principalmente para os jovens, como seguir a direita, né? Porque, como eu falei no começo da entrevista, a esquerda, e o próprio Nicolas fala isso, a esquerda se organiza e consegue manter as pautas de forma coletiva, e a direita nem tanto. Você vive isso no dia a dia. Qual que é o seu conceito de direita e esquerda? O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Entendi. Então, para mim, o conceito, né, de direita é conservadorismo, né? É você honrar o passado, né? Se lembrar do passado, viver o presente com muita cautela e se preocupar com as gerações futuras. Para mim, é isso, conservadorismo, sabe? Hoje, realmente, né, nós temos aí direita, esquerda, mas o meu conselho, assim, para os jovens, na realidade, seguir os seus princípios. Se o jovem, ele segue os seus princípios, eu sou cristã, né? Então, eu sigo o que está dentro da Bíblia, que é a verdade para mim, entende? São os meus princípios. Agora, se o jovem, ele quer, sei lá, se interessa por política, ele pode acompanhar
as pessoas, né, que estão aí na mídia, né, o Nicolas, nós temos aí o Pablo, nós temos diversos jovens, não só jovens, mas pessoas mesmo, nomes grandes da direita, que explicam muito o que O está próprio acontecendo Maurício no do país. vôlei é Eu jovem, adoro a tem Bárbara 35 anos. Banzei também. É. Então, assim, são pessoas que influenciam. Mas se o jovem ele quer ingressar na política, a minha sugestão é procurar, por exemplo, movimentos, partidos, né? Porque o partido ele é uma ferramenta para você estar dentro, né? Para você ser eleito. Então, o meu conselho é, se você quer saber mais sobre política, acompanhe, né? Através dos jornais, redes sociais, leia bons livros. Nós temos aí, por exemplo, Roger Scruton, que é um autor que eu gosto muito. Nós temos diversos autores. Eu sou Eu aluna da gosto Ana de Campanholo, né? alguns. Então não posso deixar de puxar a sardinha. Para mim, uma das inspirações é esse cara aqui, ó. Reagan. Ronald Isso Reagan, presidente dos mesmo. Estados Unidos. Boa leitura. Eu Isso gosto muito mesmo, do nós temos. Fiuza, Nós, Guilherme Fiuza. então, Eu gosto muito do Schopenhauer, do Van Mises. Eu acho aham, que é um bom conteúdo para o pessoal ver sim, também. Vinícius. O próprio Pavanato, Sim, tem e vários. assim, nós temos também esses autores, né, liberais, economicamente também, que é um traço, né, da direita brasileira, né, a liberdade econômica. Então, assim, nós temos diversos autores maravilhosos. Então, leia, se você tem esse interesse, leia. Agora, se você quer ingressar, se prepare, né? Eu falo que a educação ela é a base de uma sociedade, então, assim, se prepare, porque até para você debater mesmo, né? Para você conhecer, saber o que você está falando. Então, estude, se prepare, leia. Caso você tenha interesse realmente em ingressar, procure um partido político, né? Um movimento igual eu entrei pelo Direito a Minas, fui coordenadora de Direito a Minas lá Uma em questão, Contagem. uma questão dessa questão partidária do partido político, a gente tem, por exemplo, o Estado americano, Estados Unidos, são dois países, democratas e republicanos de direita, esquerda e ponto. E no Brasil a gente tem lá mais de 300 legendas, né? E o que a gente precisa entender é que não é só um partido político, eu não vou citar o nome, que é de direita. E nós temos que fomentar isso. Só existem quatro, cinco, seis partidos que é de direita. Então, se eu me identifico com esse espectro ideológico, eu não preciso necessariamente estar apenas em um único partido. E eu acho que isso fortalece. É isso aí, essa é a Ana. Muito obrigado por este bate-papo tão enriquecedor. Você representa uma gestão pública comprometida, com escuta ativa, com coragem para transformar as realidades. Volte sempre que quiser aqui na Jovem Pan. Você está aí do outro lado, nos acompanhando. Curta, compartilhe, siga nas redes sociais a nossa live. Ana, obrigado, viu? A gente vai voltar para conversar muito mais em outras oportunidades sobre a CEDES. Que Deus continue te iluminando, te abençoando. E eu costumo dizer que sem princípios, até o sucesso vira vergonha e liberdade é o patrimônio mais importante de qualquer um. Obrigado. É verdade, obrigada, Alex. Foi um prazer estar aqui. Conte conosco. Espero sua visita aqui para a gente tomar um café, tá? Devo estar aí dia 22 de maio, semana que vem. Ah, perfeito. Então, vou ficar te aguardando. Um abraço. Abraços.